Você já se sentiu completamente preso na vida? Como se todas as portas estivessem trancadas, todos os caminhos bloqueados. E por mais que se esforçasse, nada fluísse? Florence Shinn descobriu que isso acontece porque 99% das pessoas desconhecem o mistério do 11º dia. Nos próximos minutos, você vai desvendar por que este dia específico irradia uma energia tão poderosa, capaz de derrubar qualquer obstáculo da sua vida. Mesmo que você esteja passando pelo momento mais desafiador. Florence fez essa descoberta da maneira mais inesperada. Era março de 1915 e ela vivenciava a fase mais turbulenta de sua jornada. Seu casamento havia chegado ao fim de forma dolorosa. Ela enfrentava dificuldades financeiras extremas e seus primeiros ensinamentos espirituais não estavam gerando os resultados esperados. Florence se sentia uma impostora durante 3 meses seguidos. Ela experimentou todas as técnicas que conhecia: decretos, afirmações, visualizações, orações. Nada funcionava. Era como se uma parede invisível impedisse qualquer manifestação em sua vida. Florence chegou a questionar se tudo o que havia aprendido sobre as leis espirituais era real. Foi em uma terça-feira, 11 de março de 1915, que tudo se transformou. Florence havia passado a noite inteira em claro, chorando e questionando a Deus sobre o motivo de nada prosperar em sua vida. Estava exausta, sem esperança, completamente desanimada. Pela manhã, decidiu fazer uma última tentativa, às 7 da manhã. Florence se ajoelhou em seu quarto e proferiu uma oração diferente. Em vez de pedir ou decretar, ela simplesmente se entregou. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Não compreendo por que nada flui em minha vida. Coloco tudo em suas mãos. Se o Senhor tem um plano para mim, por favor, mostre-me o caminho. E então, aconteceu algo que ela descreveu como o momento mais extraordinário de minha vida espiritual. Florence sentiu uma presença intensa no quarto. Não era uma visão, mas uma sensação física real, como se alguém tivesse adentrado o cômodo. E então, ela ouviu uma voz clara e suave. Florence, hoje é o dia. Todos os dias 11 são dias de porta aberta. Hoje, tudo o que você decretar será concedido instantaneamente. Florence ficou em choque. Ela nunca havia prestado atenção no dia 11 especificamente, mas decidiu colocar à prova, ainda ajoelhada. Ela disse com toda a fé que conseguiu reunir: eu decreto que até o final deste dia, 3 sinais claros me mostrarão que meus caminhos estão abertos. O que aconteceu nas próximas 12 horas transformaria completamente a vida de Florence e a forma como ela compreendia as leis espirituais. Às 10 da manhã, Florence recebeu uma carta inesperada de um editor interessado em publicar seus escritos sobre espiritualidade. Era algo que ela havia tentado por meses, sem sucesso. Às 2 da tarde, uma vizinha bateu à sua porta, oferecendo um emprego como conselheira espiritual para a esposa dela, que estava enfrentando uma depressão profunda. O pagamento seria exatamente o valor que Florence precisava para quitar suas dívidas. E às 6 da tarde, o que mais a surpreendeu? Seu ex-marido apareceu à sua porta com uma proposta de reconciliação e uma confissão de que havia cometido um erro terrível ao deixá-la. Florence ficou tão impressionada que decidiu testar novamente no próximo dia 11. Em 11 de abril, ela repetiu o experimento. E, novamente, tudo o que ela decretou se manifestou de forma rápida e clara. Foi assim que Florence descobriu o que ela chamou de Lei do Portal Temporal. Segundo ela, o número 11 representa portais no universo. E quando esses portais se alinham com os ciclos lunares mensais,
Eles criam janelas de realização instantânea. Mas Florence descobriu algo ainda mais fascinante sobre o dia 11. Durante os próximos 2 anos, ela testou essa descoberta com centenas de pessoas e percebeu um padrão incrível. No dia 11 de cada mês, as resistências mentais e emocionais das pessoas ficavam naturalmente mais baixas. Era como se o universo criasse um campo de possibilidades, onde os bloqueios pessoais não tinham poder. Florence começou a documentar essas experiências e descobriu que o dia 11 funciona independentemente do estado de espírito da pessoa. Ao contrário de outras técnicas de manifestação que exigem sintonia divina perfeita, o dia 11 possui uma energia tão forte que pode superar dúvidas, medos e pensamentos negativos. Ela testou isso com uma cliente chamada Escolher um Nome Feminino Brasileiro Comum, como Fernanda, que estava passando por uma depressão severa e não conseguia acreditar em nada positivo. No dia 11 de junho de 1917, Fernanda fez apenas um decreto. Eu decreto que minha depressão se transforma em alegria genuína. 3 dias depois, Fernanda recebeu uma notícia que mudou completamente sua perspectiva de vida. Descobriu que estava grávida depois de anos tentando ter filhos. Florence documentou mais de 200 casos similares. Pessoas que estavam nos seus piores momentos, fazendo decretos simples, no dia 11, e vendo transformações dramáticas em suas vidas em questão de dias. Mas tem um detalhe sobre o dia 11 que a maioria das pessoas não sabe. Florence descobriu que não é suficiente apenas fazer decretos no dia 11. Existe um horário específico e uma forma específica de fazer que multiplica exponencialmente o poder da manifestação. Segundo suas anotações, o horário mais poderoso para decretos no dia 11 é entre 11h11 e 11h33 da manhã. Florence chamou isso de o instante mágico. Durante esses 22 minutos, a energia do portal está no seu pico máximo. E a forma específica? Florence descobriu que decretos feitos no dia 11 devem seguir uma estrutura precisa. Primeiro, você deve reconhecer o poder do dia. Neste dia 11, reconheço que todos os caminhos se iluminam diante de mim. Segundo, você deve fazer uma entrega total. Entrego todas as minhas resistências e medos ao poder divino que governa este dia. Terceiro, você deve decretar com autoridade absoluta. Eu decreto e determino que. E então, especificar exatamente o que deseja manifestar. E quarto, você deve selar o decreto. Está feito, está consumado. E eu agradeço pela manifestação que já está a caminho. Florence ensinou essa técnica para um seleto grupo de estudantes avançados. E os resultados eram tão dramáticos que ela começou a questionar se deveria compartilhar esse conhecimento amplamente. O problema é que Florence percebeu que o dia 11 possui um poder tão grande que pode manifestar tanto coisas positivas quanto negativas com a mesma intensidade. Se uma pessoa fizer decretos negativos ou usar energia de raiva, inveja ou vingança no dia 11, as consequências podem ser devastadoras. Ela registrou alguns casos, onde pessoas usaram o dia 11 de maneira negativa e atraíram situações muito difíceis para suas vidas. Por isso, Florence desenvolveu o que ela chamou de Protocolo de Proteção para o dia 11. Lembra quando falei que Florence descobriu o poder do dia 11 durante seu momento mais desafiador? Isso não foi coincidência. Florence percebeu que o dia 11 funciona especialmente bem para pessoas que estão em situações de crise ou bloqueio. É como se a energia de desespero criasse uma abertura ainda maior para que os caminhos se iluminem. Durante 1918, Florence acompanhou 50 pessoas que estavam enfrentando crises severas, falência
divórcio, doenças graves, lutos. Todas elas aplicaram a técnica do dia 11 exatamente como ela ensinava. Em 94% dos casos, transformações significativas começaram a aparecer em menos de 7 dias após o decreto. Florence ficou tão impressionada com esses resultados e decidiu revelar o mistério do 11º dia, no seu segundo livro. Mas seu editor a convenceu a remover essas páginas, argumentando que o conhecimento era poderoso demais para o público geral. Então, Florence guardou esse ensinamento apenas para seus estudantes mais próximos, pessoas que ela conhecia pessoalmente, e confiava que usariam o poder do dia 11 de forma responsável. Mas tem algo ainda mais extraordinário sobre a descoberta de Florence. Ela percebeu que o dia 11 não apenas abre caminhos para na concretização de objetivos materiais. O dia 11 também abre canais de comunicação com o que ela chamava de inteligência superior. Florence começou a usar o dia 11 para receber orientações divinas sobre situações complexas em sua vida. Ela desenvolveu uma técnica específica. No dia 11, ao invés de fazer decretos, ela fazia perguntas diretas ao universo e recebia respostas claras, através de sinais, sincronicidades ou intuições súbitas. Por exemplo, em 11 de setembro de 1920, Florence estava indecisa sobre mudar-se para Nova York para expandir seu trabalho espiritual. Ela perguntou: "Universo, devo me mudar para Nova York?" E no mesmo dia, 3 sinais claríssimos apareceram. Primeiro, recebeu uma carta de alguém oferecendo um apartamento em Nova York pelo preço exato que ela podia pagar. Segundo, encontrou por acaso um artigo de jornal sobre oportunidades de ensino espiritual em Nova York. E terceiro, uma desconhecida se aproximou dela na rua e disse: "Você tem energia de alguém que deveria estar em uma cidade grande como Nova York." Florence se mudou e sua carreira decolou exponencialmente. Ela usou essa técnica de perguntas do dia 11 por mais de 15 anos, tomando todas as decisões importantes da sua vida, baseada nas respostas que recebia nesse dia especial. Então descobri algo que mudou completamente minha compreensão sobre o dia 11. Florence não descobriu essa técnica sozinha. Ela encontrou referências ao poder do dia 11 em textos antigos, de diferentes tradições espirituais. Místicos judeus falavam sobre o 11º dia como portal de milagres. Textos hindus mencionavam que, no 11º dia de cada ciclo lunar, os deuses atendem pedidos com mais benevolência. E até mesmo tradições xamânicas americanas tinham rituais específicos para o Dia da Porta Dupla, referência aos 2 números 1 que formam o 11. Florence percebeu que havia descoberto uma lei universal, que diferentes culturas conheciam há milênios, mas que havia sido perdida ou esquecida na era moderna. Isso a motivou a aprofundar ainda mais sua pesquisa sobre o dia 11. E foi quando ela fez sua descoberta mais surpreendente de todas. Florence descobriu que existem pessoas que nascem com uma conexão natural ao dia 11. Ela chamava de almas do portal. Essas pessoas tendem a ter experiências espirituais mais intensas, realizações de sonhos mais rápidas e uma intuição naturalmente desenvolvida. Como identificar se você é uma alma do portal? Florence listou alguns sinais. Primeiro, você frequentemente vê o número 11 em relógios, placas, documentos, sem procurar por ele. Segundo, coisas importantes na sua vida tendem a acontecer no dia 11. Nascimentos, encontros importantes, decisões que mudam sua vida. Terceiro, você tem uma atração natural por espiritualidade e sente que existe um propósito maior na sua vida. Quarto, outras pessoas se sentem naturalmente atraídas a pedir conselhos,
ou ajuda espiritual para você. E quinto, você frequentemente tem pressentimentos ou sonhos que se tornam realidade. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, Florence diria que você é uma alma do portal. E o dia 11 pode ser especialmente poderoso na sua vida. Mas mesmo se você não se identificou com nenhum desses sinais, Florence garantia que qualquer pessoa pode usar o poder do dia 11. A diferença é que algumas pessoas têm uma facilidade natural, enquanto outras precisam aprender a técnica correta. E qual é a técnica correta? Florence desenvolveu o que ela chamou de ritual completo do dia 11. Este ritual deve ser feito no dia 11 de cada mês, preferencialmente entre 11h11 e 11h33 da manhã. Mas Florence descobriu que se você não conseguir fazer nesse horário, qualquer momento do dia 11 ainda possui poder especial, apenas não tão intenso quanto o instante mágico. Primeiro passo: prepare o ambiente. Florence recomendava um local silencioso, onde você não seria interrompido. Acenda uma vela branca. Ela descobriu que a luz da vela amplifica a energia do portal. Se não tiver vela branca, qualquer vela serve. Mas branca é a cor que mais se conecta com a energia pura do dia 11. Segundo passo: a purificação. Antes de fazer qualquer decreto, Florence insistia que você deve limpar energeticamente o espaço e a si mesmo. Ela ensinava uma oração específica. Eu limpo e purifico este espaço e meu ser de todas as energias que não servem ao meu maior bem. Que apenas amor e luz permaneçam aqui. Terceiro passo: a conexão. Florence descobriu que no dia 11, você consegue se conectar mais facilmente com sua sabedoria interior. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Na terceira respiração, Florence dizia para visualizar uma porta dourada se abrindo diante de você. Essa porta representa todos os caminhos da sua vida se abrindo. Quarto passo: o reconhecimento. Este é crucial. Florence percebeu que o dia 11 responde melhor quando você reconhece conscientemente seu poder. Diga em voz alta: neste sagrado dia 11, reconheço que estou conectado com a energia universal que abre todos os caminhos. Sou grato por esta oportunidade de concretizar meus sonhos. Quinto passo: a entrega. Florence descobriu que resistências internas podem bloquear o poder do dia 11. Por isso, você deve entregar conscientemente todos os medos e dúvidas. Diga: entrego ao poder divino deste dia todas as minhas resistências, medos, dúvidas e limitações. Permito que a energia do dia 11 dissolva tudo o que me impede de alcançar a graça divina. Sexto passo: o decreto principal. Aqui é onde você faz seu pedido específico. Florence ensinou uma estrutura precisa. Eu decreto e determino que. E então, você especifica exatamente o que deseja ver realizado. Seja específico, mas sem se limitar. Por exemplo, eu decreto e determino que o trabalho perfeito para mim se manifeste rapidamente, trazendo realização pessoal e abundância financeira. Sétimo passo: a gratidão antecipada. Florence descobriu que agradecer antes da concretização dos seus sonhos acelera o processo. Diga, com sentimento genuíno: eu agradeço ao universo pela graça que já está a caminho. Agradeço pela perfeita harmonia com que isso se realizará. Oitavo passo: o selamento. Florence sempre selava seus decretos do 11º dia, com uma frase específica: está feito, está consumado. E assim é. Que a vontade divina se manifeste através deste decreto, para o bem de todos os envolvidos. E nono passo: a liberação.
Este passo é fundamental. Florence percebeu que, após fazer o decreto no 11º dia, você deve completamente liberar o resultado. Não fique pensando. Não fique checando sinais obsessivamente. Confie que a energia do 11º dia está trabalhando a seu favor, como uma correnteza invisível. Florence testou essa sequência exata com mais de 500 pessoas, ao longo de 10 anos. A taxa de sucesso era impressionante. 87% das pessoas viam algum tipo de realização ou sinal claro, em até 11 dias após o ritual. Era como se a providência divina estivesse presente em cada detalhe. Mas Florence descobriu que existe um segredo ainda mais poderoso sobre o 11º dia. Um mistério que pode transformar vidas. Se você fizer esse ritual por 3 meses consecutivos, ou seja, no 11º dia de 3 meses seguidos, focando na mesma área da sua vida, Florence garantia que transformações dramáticas aconteceriam. Ela chamava isso de ciclo de realização tripla, um verdadeiro presente dos céus. Florence testou isso pessoalmente quando decidiu expandir seu trabalho espiritual internacionalmente. Durante 3 meses consecutivos. Janeiro, fevereiro e março de 1922. Ela fez o ritual completo do 11º dia, sempre com o mesmo decreto. Eu decreto que meu trabalho espiritual alcança pessoas ao redor do mundo, transformando vidas e espalhando luz. O que aconteceu nos meses seguintes surpreendeu até ela. Em abril, recebeu convites para falar em 3 países diferentes. Em maio, seu primeiro livro foi traduzido para 4 idiomas. E em junho, ela recebeu mais de 200 cartas de pessoas de diferentes continentes, dizendo como seus ensinamentos haviam transformado suas vidas. Um verdadeiro testemunho do poder da fé. Florence percebeu que havia descoberto não apenas uma técnica de concretização de sonhos, mas uma lei universal sobre como a energia trabalha em ciclos e portais específicos, como um rio caudaloso fluindo em direção ao mar. Então descobri algo ainda mais fascinante nos diários pessoais de Florence. Uma chave para abrir portas ainda maiores. Ela documentou que certas combinações do 11º dia, com outros números, aumentam exponencialmente o poder da realização. Por exemplo, quando o 11º dia cai numa segunda-feira, o primeiro dia da semana, a energia de novos começos se amplifica, como o amanhecer que irradia esperança. Quando cai numa sexta-feira, dia regido por Vênus, realizações relacionadas a amor e dinheiro fluem mais facilmente, como uma bênção que se derrama. Mas a combinação mais poderosa, segundo Florence, é quando o 11º dia coincide com lua nova. Ela chamava isso de portal duplo. A energia de novos começos da lua nova, multiplicada pela energia de abertura de caminhos do 11º dia. Uma sinergia celestial. Florence documentou 12 casos de portal duplo ao longo de sua carreira. E, em todos eles, as realizações foram o que ela descreveu como milagrosas. Pessoas curando doenças consideradas incuráveis, transformações financeiras dramáticas em questão de semanas, relacionamentos se resolvendo de formas surpreendentes, verdadeiros atos de fé. Em 1924, Florence atendeu uma mulher chamada Ana, que estava enfrentando uma situação desesperadora. Seu marido havia perdido o emprego. Ela estava grávida do 3º filho. E eles estavam prestes a perder a casa. O 11º dia daquele mês coincidia com lua nova. Florence orientou Ana a fazer o ritual completo do 11º dia, mas com um decreto específico para portal duplo. Neste dia sagrado de duplo portal,
Eu decreto que a graça divina se manifesta na minha vida de formas surpreendentes e maravilhosas. Que todos os caminhos se iluminem para o bem da minha família. 2 semanas depois, Ana recebeu uma herança inesperada de uma tia distante que havia falecido e deixado uma quantia considerável, especificamente para ela. O dinheiro era suficiente para quitar a casa e sustentar a família por 2 anos inteiros. Um verdadeiro milagre. Florence ficou tão impressionada que começou a acompanhar especificamente os dias em que o 11 coincidia com fases lunares importantes. E descobriu que existe um padrão cósmico que ela não havia percebido antes. Uma dança celestial que influencia nossas vidas. Mas tem algo sobre o 11º dia que Florence só descobriu nos últimos anos de sua vida. E que ela considerou sua revelação mais importante. A chave para a verdadeira transformação. Florence percebeu que o 11º dia não apenas abre caminhos externos. Trabalho, dinheiro, relacionamentos. O 11º dia também abre caminhos internos. Conexões com aspectos mais elevados da nossa própria consciência. Um portal para a nossa alma. Durante seus últimos anos, Florence usava o 11º dia principalmente para o que ela chamava de consulta com o eu superior. Ao invés de decretar realizações materiais, ela fazia perguntas profundas sobre seu propósito de vida, sua evolução espiritual e como poderia servir melhor à humanidade, buscando a vontade divina em seu coração. E as respostas que ela recebia eram tão claras e precisas. E ela começou a acreditar que o 11º dia é realmente um dia onde o véu entre dimensões fica mais fino, permitindo comunicação direta com nossa sabedoria mais elevada, uma conexão com o divino. Florence desenvolveu uma técnica específica para isso, que ela chamou de Diálogo Sagrado do 11º dia. Um momento de intimidade com a alma. Após fazer toda a preparação do ritual normal, ao invés de fazer decretos, Florence fazia uma pergunta específica ao seu eu superior. Querida alma, que orientação você tem para mim neste momento da minha jornada? E então, ela ficava em silêncio meditativo por 11 minutos, exatos, apenas observando que pensamentos, imagens ou sensações surgiam. Florence descobriu que durante esses 11 minutos no 11º dia, nossa mente intuitiva fica extremamente ativa e clara, como um farol na escuridão. Ela documentou centenas dessas consultas ao longo de seus últimos 10 anos de vida. E as orientações que recebia a guiaram através das decisões mais importantes de sua carreira espiritual. Uma bússola divina. Foi através de uma dessas consultas que Florence recebeu a orientação para escrever seus livros mais famosos. Foi através de outra consulta que ela soube que deveria se mudar para uma casa específica em Nova York, onde acabou desenvolvendo seu trabalho mais influente. E foi numa consulta do 11º dia que ela recebeu a confirmação de que seus ensinamentos continuariam impactando pessoas muito tempo após sua morte física. Uma promessa cumprida. Lembra quando falei sobre as almas do portal? Pessoas que nascem com conexão natural ao 11º dia? Florence descobriu que essas pessoas podem usar o diálogo sagrado do 11º dia para receber orientações não apenas sobre suas próprias vidas, mas também para ajudar outras pessoas, verdadeiros instrumentos da providência divina. Ela treinou um grupo seleto de estudantes nessa técnica avançada. Durante o 11º dia, eles faziam consultas sobre questões de outras pessoas que estavam enfrentando situações difíceis, oferecendo luz e esperança. E as orientações que recebiam eram incrivelmente precisas e incrivelmente úteis. Florence percebeu que havia descoberto não apenas uma técnica de realização pessoal,
mas um método de acessar uma sabedoria universal para abençoar toda a humanidade. E isso nos traz ao ponto mais importante sobre o 11º dia. Florence sempre enfatizava que o verdadeiro poder do 11º dia não está em acumular bens materiais, embora isso também aconteça. O verdadeiro poder reside em nos conectarmos com nossa natureza divina e descobrirmos nosso propósito maior nesta vida. Se você usar o 11º dia apenas para atrair dinheiro ou para encontrar um amor, Florence dizia que você está utilizando apenas 10% do poder disponível. Mas se você usar o 11º dia para se conectar com sua sabedoria interior e descobrir como servir ao bem maior, aí sim, você estará acessando os outros 90% do poder. Por isso, Florence criou o que ela chamou de Decreto Mestre do 11º dia. Um decreto que abrange todas as áreas da vida de forma equilibrada. Neste sagrado 11º dia, eu me abro para receber tudo que serve ao meu bem maior e ao bem de todos. Que os caminhos se iluminem para a abundância material, a realização pessoal, relacionamentos amorosos, uma saúde vibrante e, principalmente, para que eu possa descobrir e viver meu propósito divino nesta vida. Que eu seja um canal de bênçãos para todos que cruzarem o meu caminho. Está feito, está consumado, e eu agradeço. Florence usou essa versão do decreto pelos últimos 15 anos de sua vida, sempre no 11º dia, sempre entre 11 e 11 da manhã e 11 e 33 da manhã. E ela afirmava que esses foram os anos mais prósperos e plenos de toda a sua existência. Agora, você conhece o segredo que Florence guardou por décadas e que só compartilhou com seus estudantes mais próximos. O próximo 11º dia está chegando e você tem uma escolha a fazer. Pode deixar esse dia passar como qualquer outro, ou pode usar a sabedoria de Florence para iluminar todos os caminhos que estão esperando por você. Florence sempre dizia: a vida está constantemente nos oferecendo oportunidades de transformação, mas apenas aqueles que reconhecem a hora abençoada conseguem aproveitar plenamente essas oportunidades. O 11º dia é uma dessas horas abençoadas, e agora você sabe exatamente como aproveitá-la. Mas deixe-me compartilhar com você um último segredo que Florence descobriu sobre o 11º dia. Algo que ela só anotou em seus diários mais íntimos e nunca ensinou publicamente. Florence percebeu que existe uma sequência específica de 3 11º dias consecutivos que pode, literalmente, mudar o rumo de uma vida inteira. Ela chamava isso de Triângulo da Transformação Completa. A descoberta aconteceu por acaso, em 1925, quando Florence estava ajudando uma senhora chamada Beatriz, que estava enfrentando a crise mais grave de sua vida. Beatriz havia perdido o marido, estava falida, e seus filhos haviam se afastado dela, por motivos que ela não conseguia compreender. Florence orientou Beatriz a fazer o ritual do 11º dia em janeiro, focando na cura emocional. Em fevereiro, o ritual foi focado na abundância material, e em março, o foco foi nos relacionamentos familiares. O que aconteceu após o 3º ritual surpreendeu até Florence. Em apenas 2 semanas, Beatriz recebeu uma proposta de trabalho que mudaria completamente sua situação financeira. 1 mês depois, seus filhos se reconciliaram com ela, sem que ela precisasse fazer qualquer esforço. E 3 meses depois, ela conheceu um homem maravilhoso, que se tornou seu companheiro de vida.
Florence ficou intrigada e começou a testar essa sequência com outras pessoas. Descobriu que, quando você faz os rituais do 11º dia, por 3 meses consecutivos, cada um focado em uma área diferente da vida, emocional, material e relacionamentos, cria-se um campo energético tão poderoso que transformações em todas as áreas acontecem simultaneamente. Ela documentou 23 casos desse triângulo de transformação ao longo de 8 anos. Em 22 dos 23 casos, mudanças dramáticas e positivas aconteceram em todas as áreas da vida da pessoa. Florence também descobriu algo fascinante sobre os sinais que aparecem após os rituais do 11º dia. Ela percebeu que o universo sempre confirma quando o ritual foi bem sucedido, mas os sinais podem ser muito sutis. Os sinais mais comuns que Florence documentou incluem encontrar moedas no chão, repetidamente, ver o número 11 em lugares inesperados, sonhos vívidos com símbolos de portas ou chaves, pessoas desconhecidas sorrindo para você, sem motivo aparente, encontrar penas brancas e ouvir a mesma música tocando em lugares diferentes no mesmo dia. Florence ensinava que, quando você começar a notar esses sinais, após um ritual do 11º dia, é a confirmação de que sua manifestação está se movimentando no plano energético e logo se materializará no plano físico. Existe também uma proteção especial que Florence descobriu para os rituais do 11º dia. Se você estiver passando por um período muito difícil e temer que sua energia negativa possa interferir no ritual, Florence criou o que ela chamou de escudo de luz do 11º dia. Antes de começar o ritual normal, você adiciona esta proteção. Eu invoco a luz divina deste sagrado 11º dia para me proteger e purificar durante este ritual, que apenas energias de amor e bem supremo operem através de mim, que qualquer energia inferior seja transmutada em luz antes de se manifestar. Florence testou essa proteção com pessoas que estavam em estados emocionais muito perturbados, raiva, depressão profunda, desespero, e descobriu que, mesmo nessas condições, os rituais do 11º dia produziam resultados positivos quando a proteção era usada. A última coisa que Florence queria que as pessoas soubessem sobre o 11º dia é que este conhecimento é um presente que deve ser compartilhado responsavelmente. Ela sempre dizia: quando você domina o poder do 11º dia, torna-se responsável por ensinar outros que estão prontos para receber este conhecimento. Florence acreditava que as pessoas que descobrem o mistério do 11º dia não o descobrem por acaso. Segundo ela, essas são almas que têm um propósito específico de ajudar na elevação da consciência planetária. E o conhecimento do 11º dia é uma ferramenta para cumprir esse propósito. Se você chegou até aqui e absorveu tudo que compartilhei sobre a revelação de Florence, isso não é coincidência. Você foi atraído para este conhecimento porque sua alma está pronta para usar essa sabedoria, não apenas para sua própria transformação, mas para se tornar uma força de luz e transformação no mundo. Florence sempre terminava seus ensinamentos sobre o 11º dia com uma bênção especial. Que você use este conhecimento sagrado com sabedoria, amor e responsabilidade. Que cada portal que se abrir em sua vida também ilumine os caminhos para outros. E que você sempre se lembre que o verdadeiro poder não está em conseguir o que deseja,
mas em se tornar quem nasceu para ser. O próximo 11º dia é sua oportunidade de começar essa jornada de transformação completa. Florence. Ah, Florence. Ela estaria radiante. Imaginem só. Em saber que seus segredos mais valiosos continuam a iluminar os caminhos e a despertar um universo de possibilidades para cada um de nós em cada canto do mundo. E por falar em luz, qual foi a cor que surgiu na sua mente quando mencionei a vela branca do ritual? Compartilhe aqui embaixo nos comentários. Eu leio cada um deles e adoro saber o que vocês estão sentindo e pensando. Vamos juntos nessa jornada de descoberta e de realização de sonhos.